Aí pegaram no pé. Teve o lado bom e o lado ruim, né? Quando perdeu, virou meme. Por que será que temos Eugênio Leal na tela, de pé, aqui no nosso F360? Você sabe, professor? Eu sei. Diga. Posso falar? Pode. Ele vai analisar como o Felipe Luiz trabalhou, no pouco que trabalhou nas categorias de base do Flamengo. É isso? E ali em cima está escrito lá. Olho Leal. É. Vamos ver, então, qual é o olhar do Capitão América, o Olho Leal, nesta quarta-feira de Copa do Brasil. Diga lá, Eugênio. Então, Abel, ontem eu dediquei uma parte do meu dia a acompanhar alguns jogos do Flamengo Sub-20. Infelizmente, eu não tive acesso a jogos do Sub-17, que, ao que parece, foram os melhores jogos do Felipe Luiz como treinador. E trago aqui a formação que os colegas que cobrem o Flamengo no dia a dia dizem que é a provável escalação do jogo de hoje, que difere um pouco pelas peças do que eu vi nos jogos do Sub-20 do Flamengo. O que você viu nos jogos do Sub-20? Fiquei curioso. Eu vi... Primeiro, só para tentar entender como ele pode montar esse time aqui. Eu já estou atrapalhando, tá vendo, professor? Não, porque, olha só para começar, Abel, por exemplo. Ansioso. Eu vi no Sub-20, eram jogadores muito abertos para dar a tal da amplitude no lado do campo. Com essa escalação provável, se é o Gerson, a gente não vai ter o Gerson aberto aqui. Então, a escalação que está sendo divulgada é essa, né? Com o Rossi no gol, a entrada do Wesley, Léo Pereira, aí inverte aqui, né? Léo Ortiz pela direita, Léo Pereira pela esquerda, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, também inverteria aqui, Arrascaeta, Bruno Henrique e Plata. Então seria um 4-3-3. O jogo dele na base era mais um 4-1-4-1, tá? Mas tudo bem. E aí, muitas vezes, esse meia chegando e se transformando, às vezes, num 4-4-2, né? Para se juntar aqui à frente ao atacante. Tenho dúvida. Só que cada peça é uma peça. Então, assim, os jogadores que ele tinha à disposição no Sub-20 tinham características diferentes dos jogadores que ele tem agora no Flamengo. Você levantou o braço, por favor. Qual é a sua dúvida? Esse cara aparecendo pela direita, atacando muito, não pode ser o Wesley? Pode, eu vou chegar lá, mas pode ser. Tô ansioso, perfeito. Viu como eu tô ansioso? Perfeita a sua análise. Então, o que pode acontecer em algum momento é o seguinte, você deixar o Pulgar mais como fixo, havia essa variação no time, fazer uma linha de 3 e botar 2 atacantes aqui, com o Plata chegando mais na área, e deixar esse espaço para o Wesley atacar por aqui. Aí você pode segurar aqui, 3 homens mais atrás, isso no momento ofensivo, tá, né? Com o Pulgar ali protegendo. E quem vai dar essa amplitude pelo lado aqui é o Wesley. Você pode até deixar o Plata aberto aqui do outro lado também, para ser uma coisa mais quadradinha. Pode ser mais isso. Segura com 3, o Wesley dá amplitude por um lado, o Plata abre o campo do outro, para que esses 3 jogadores possam chegar na área e dar essa quantidade de jogadores, né? Para não deixar o Bruno Henrique muito sozinho na frente. Você pode pensar algumas coisas diferentes também, né? Não sei exatamente o que passa na cabeça do Felipe Luiz. Você pode deixar também um time com o Plata e o Bruno Henrique na frente, e esses 3 aqui, 4-1-3-2, são variações. Agora, o que ele normalmente fazia era, primeiro, laterais não passavam muito. Ele segurava os laterais com os zagueiros e um volante. E esses caras da frente se movimentavam, mas tinha sempre gente aberta para dar amplitude, atrair marcação para o lado do campo e deixar essa área interna para muita circulação. Os jogadores chegavam muito aqui. Então, os meias, que seria mais ou menos isso, esses meias tinham muita liberdade. Agora, eu estou imaginando, se é o Gerson pela direita, que ele vai entrar um pouco mais para dar a passagem do Wesley. São possibilidades que o Flamengo vai ter. Vamos esperar para ver qual vai ser a definição, se ele vai botar o Arrascaeta mais perto do Bruno Henrique, o Gerson entrando, o Plata dando amplitude de um lado e o Wesley do outro. Eu acho que é mais perto disso aqui, na fase ofensiva, tá? Mas foi um time que me deixou preocupado com algumas questões, Abel. O time que eu vi ontem da base do Flamengo. O time com muita dificuldade na transição defensiva. Então, por exemplo, o jogo em que o Flamengo foi eliminado do Brasileiro Sub-20, na Gávea, pelo Fortaleza, foi um jogo que o Flamengo teve muita posse de bola, criou poucas situações de gol e sofreu demais no contra-ataque.
inclusive levando o gol da derrota aos 49 minutos do segundo tempo, no, sei lá, 7º, 8º contra-ataque que o Fortaleza teve naquele jogo. Vi isso acontecer em outras partidas também, o Flamengo tomando gol de transição contra o Grêmio. Mas é melhor um time que ataca a pressão e outras jogadas perigosas que sem acabaram medo de não tomar essa redundando transição, em gol, né? Teve problema também de recomposição, aí já não era o time principal, inclusive o Filipe Luís nem estava no banco, num jogo com o Inter na Gávea também, tomando gols, que a defesa estava mal postada, mal parada. Tudo bem, o Sub-20 não foi time o melhor ofensivo, momento do como ele Luís. Prometeu, Só que, tem esse que problema não foi? mesmo na talvez defesa. Ele tenha tido menos tempo para trabalhar do que ele teve no Sub-17. Tempo que ele não está tendo também agora no time principal. Muito menos, aliás, né? Então, são questões para a gente tentar entender. Acho que tem um grande potencial, mas acho um desafio gigantesco. Ele vai ter que se provar muito mais do que ele já mostrou até agora para encarar uma semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians, que vem crescendo. Rafael Prats, professor, alguma colocação ou dúvida? Não, eu acho que o Eugênio pontuou muito bem, né? A referência que se tem do Filipe Luís é uma referência com categorias de base, com jogadores que ainda não estão prontos. Ele vai trabalhar agora com uma série de jogadores prontos, que ele pode, obviamente, melhorar, e eu acho que é muito mais voltado ao ambiente, à abordagem, à conversa, do que propriamente, assim, acrescentar muito a parte técnica. Sempre tem alguma coisa para acrescentar, mas ele vai trabalhar com muitos jogadores já prontos, alguns já consagrados, alguns já muito vencedores. Veremos como é que ele vai responder quanto a isso. E tem o efeito sanfona, né? Combinar com os russos, né? Tem. Ele pode atacar pela direita com o Wesley, mas o Ramon também pode perceber Claro que isso. sim. E pode preocupar Claro que sim. o lado direito do Flamengo. Aí isso faz parte da vida de técnico profissional. Ele já deve ter encarado isso nas categorias de base, mas agora a responsabilidade é bem outra, né? Ele tem um elenco muito bom e jogadores que permitem, o Eugênio colocou aí 3, 4 situações durante o jogo, e aí também eu quero ver isso do Filipe Luís, o quanto ele joga o jogo, o quanto ele é técnico de enxergar durante o jogo. E tem muito técnico que é bom, mas ele não consegue reagir durante o jogo. O Rafael Paiva do Vasco, Isso aí, por exemplo, quando ele era jogador, ele já foi bom nisso que aí. joga o jogo. Ele percebe as nuances do jogo e as mudanças que ele tem que fazer. Isso vai ser interessante também da gente observar do Filipe O próprio Luís. Barroca E hoje, falou sobre isso. Vimos aqui o Eugênio no nosso olho leal, porque hoje é quarta-feira, dia de bola rolando, dia das estrelas aparecerem, um Flamengo e Corinthians, num Galo e Vasco, que a gente vai comentar ainda hoje no nosso F360. E é dia das estrelas do futebol 360 também mostrarem o seu conhecimento, a sua pesquisa, o seu estudo. Foi o que fez o Eugênio. Foi assistir jogos do Filipe Luís para trazer aqui uma análise. E é o que faz o professor Celso Zelt. Tivemos o Olho Leal, teremos agora o almanaque do professor Celso. Também em cima do Filipe Luís, que é o terceiro treinador do Flamengo a estrear contra o Corinthians. E olha que responsabilidade. Bom, primeiro, todos os outros estrearam nessa condição de Maracanã. Segundo, todos os outros estrearam em jogos importantes. E terceiro, os outros dois ganharam e ganharam bem os seus jogos. Tá aí o primeiro dos técnicos. Capita estreou assim? Capita, eu lembro muito bem desse jogo. Flamengo 5-1 no Corinthians. O goleiro do Corinthians era o Emerson Leão. O Zico fez 4 gols. Nossa. O Capita estreia e é campeão brasileiro de 83. E o segundo é o Rogério Lourenço. Esse já é mais pra cá, né? Libertadores de 2010. Flamengo. No Guarani, no Cruzeiro. Jogou no Guarani, no Cruzeiro, ficou 20 jogos só no Flamengo. Ele estreia ganhando de 1-0 do Corinthians na Libertadores, gol do Adriano. Isso. Do Didico. De pênalti, né? Depois em São Paulo, o Corinthians ganhou 2-1. Didico? Mas não adiantou, passou o foi Flamengo. Campeão no Corinthians depois. O Flamengo cairia contra a Universidade do Chile nas quartas. Você falou da pesquisa, né? As pessoas falam, tá tudo na internet. Não tá tudo na internet, não. Na internet você tem o Fly Estatística, que é um site que eu recomendo, muito bom. Eu também dei o crédito ao meu amigo Celso Júnior, que é um pesquisador só de Flamengo, com quem eu entrei em contato ontem. Entrei em contato com o Rodolfo Rodrigues, também pesquisador que trabalha aqui com a nossa bola de prata. Sei que era o grande Rodolfo Rodrigues. O Pelé do gol. Goleiro uruguaio da Celeste Olímpica. Pelé do gol. Jogou na Lusa, jogou no Santos. Esse é o Pelé do jornalismo esportivo. Você sabe que uma vez ele fez uma matéria onde anda Rodolfo Rodrigues por Rodolfo Rodrigues. Ficou muito legal. Muito legal. Ele Então, é a cabeça também, uma das cabeças importantes do Bola de Prata também. É isso aí. Então, resumindo o que o professor trouxe aqui no almanaque do professor Celso,
o Felipe Luiz vai ser o terceiro técnico a estrear no comando do Flamengo contra o Corinthians. Contra o Corinthians. E defendendo um aproveitamento de 100%, porque Carlos Alberto Torres e o Lourenço ganharam. Esse jogo do Rogério Lourenço foi aquela Libertadores que choveu muito no jogo da volta e tal. Não, na ida, nesse na ida, o jogo da ida no Maracanã. Ronaldo Fenômeno atolou lá no... E Adriano não estava no Flamengo, né? Esse gol, acho que é um gol de pênalti. Isso. Que o Moacir comete. Lateral direito. Isso, Moacir É o jogo da ida no Maracanã e o da volta no Pacaembu. Aqui 2-1, o Corinthians abre 2-0, Wagner Love desconta, faz o gol da classificação do Corinthians. Corinthians. Gol fora de casa. É isso, E era o mata-mata do gol. O Prates tem um computador ali na cabeça dele. Não, era o mata-mata que ainda tinha o gol fora de estava na casa, reportagem com critério no de campo, desempate. não Tava tomando Jogo chuva. no Pacaembu. Não, lá Você no tava no campo? Choveu no Rio. Não, no Pacaembu, sim. Eu estava no do Rio. Eu estava na reportagem no Rio, peguei chuva. Rafael Prates é uma mistura de Milton Neves com PVC. A cabeça dele aí. Não necessariamente nessa ordem, né? É cada um, hein? Olha só, agora veio o close. Veio o momento close. O pessoal aqui adora. Eugênio, você fica fomentando isso? Não, eu não falei eu nada. quero ver depois. O movimento de vai câmera... explicar que sapo não é jacaré. O movimento de câmera... Quero ver depois você Um pouquinho mais do seu outro ângulo, por favor. Um pouquinho mais. Isso. Esse. Aí. Estava faltando. Pronto, Como dizem, toda a beleza do Prates ali, ó. Como dizem alguns Moradinho amigos, do Brasil. Rafael Prates sempre bem na fita. Sempre. Bem legal, na vocês- Isso é do nosso tempo, né, velho? Bem na fita O Belo. E é o seguinte, assim como o Felipe Luiz, que vira técnico, conhecendo boa parte do elenco, com uma história, né, com a camisa rubro-negra, outro técnico fez isso, algo semelhante no Flamengo. Paulo César Carpegiani. Lembro bem. Lembra bem, Estou professor? ficando velho. Lembro dele jogando. Não vou lembrar Jogava dele muito. técnico. Era o técnico do Flamengo campeão do mundo, né? Copa de 1980 contra o Liverpool. Copa de 74. O Carpegiani, na verdade, faz mais história no Internacional. Né? Ele já chega mais veterano no Flamengo, assim como o Raul, goleiro também, depois de muitos anos Guilherme de Cruzeiro. Mas foram importantes para aquela passagem para o grande Flamengo. Né? O Carpegiani dentro e fora de campo. Jogador de bola, Paulo César Carpegiani. Ele falou com o nosso site, espn.com.br. A nossa equipe conversou com Paulo César Carpegiani, que Acho que trabalho fantástico fazendo essa algumas equipe do dicas. site, hein? espetacular. É sensacional. Parabéns, é jornalismo de alto nível. Então vamos acompanhar o papo que eles tiveram com o professor Carpegiani, jogador de bola. Será que ele tem alguma dica para o Felipe Luiz? Vamos ver. Uma outra coisa que eu li também, e que eu vejo assim com uma certa precaução, que ele diz que ele vai ser, a ofensividade vai ser a sua tônica. Agora, essa ofensividade que ele recalca bem, que ele frisa bem nas suas entrevistas, esse é um cuidado muito grande. Por quê? Se você analisar desde de todos os tempos o Flamengo, ele possui uma torcida muito exigente. Uma torcida que empurra ao natural o seu time para cima do adversário. E ao empurrar o seu time para cima, e mais essa ofensividade, pode lhe causar problemas. Porque lá atrás vai estar desguardado. Se essa for a mentalidade, né, e que tem times que fazem muito isso, é humanamente impossível você jogar pressionando durante os 90 minutos. Quando você tem enfrentamento com igualdade de times, com times capazes também, você vai ter muita dificuldade. Então, vamos esperar um pouco, ver o que realmente o Luiz vai querer transmitir isso aos seus jogadores. Professor Paulo César Carpegiani. O que você achou das palavras do professor Carpegiani, Rafael Sim, Prates? o Carpegiani tem muita vivência no futebol. Eu até, se não me engano, ele mora fora do Brasil, ou pelo menos morava nos Estados Unidos. Ele tem muita experiência, muita vivência, né? Esses ex-técnicos têm ciúme dos novos técnicos. Que já Vocês já viveu uma perceberam situação isso já? parecida com essa, né? Em relação a essa passagem de jogador para treinador. É um mundo completamente diferente. Porque aí você, como jogador, você faz coisas que dependem de você. Como treinador, não. Você está na mão dos jogadores. Você pode orientar, você pode falar, você pode preparar, você vai escalar, mas você está na mão dos jogadores. Quem vai ganhar ou perder não é você, é quem vai jogar. Tem uma diferença Então, grande, tudo né, isso. Você falou bonito agora, eu gostei. Hein? Tem uma diferença grande da transição do Carpegiani para essa transição do Felipe Luiz, né? Diga lá. Ele pegou um time pronto, um time que estava fazendo sucesso. É apenas você dar sequência.
Aqui não é o caso, o time não está fazendo sucesso. Você tem que mudar, você tem que fazer ajustes, você tem que fazer adaptações num trabalho que vinha definhando. Assim. Não é um trabalho que precisa jogar tudo fora, não é terra arrasada, longe disso, mas ele vai precisar mexer no time. E o Carpegiani não, o Carpegiani dá sequência. Ó, estamos jogando assim? Vamos continuar jogando assim. Tá bem, tá forte. Tanto que ele acaba sendo campeão do mundo. Confesso que eu não lembro assim, o exato momento que o Carpegiani pega o time, se ele tinha ajustes a fazer, ou tinha acabado de ser campeão, não lembro desse Era um detalhe. time que andava sozinho. É que também Raul Leandro Júnior. tinha Zico, esse time do Leandro Flamengo, Júnior, Adílio, Andrade. Raul Leandro Júnior Marinho, Raul Leandro, Moser, Marinho Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita Nunes e Lico. É botar as camisas. Não que ele não mas, tenha assim, lembra mérito. que é um trabalho que tinha sido solidificado, né? Do Criado, Coutinho, solidificado pelo Cláudio Coutinho, que acabou falecendo, né? Não, Então, assim, o time já Mesmo sabia o que com tantos fazer. craques e toda a história que aquele Flamengo fez, o que eu quis dizer, eu não sei, o momento que o Carpegiani pegou. Mas não houve era um ali momento- uma queda de produção. O Flamengo estava ali disputando todos os títulos. É claro que não ganha todos, né? Porque tinha outros grandes times também. Mas agora a também ideia tá de jogo disputando estava todos os estabelecida assim, daquela forma, pelo menos desde 79, né? 78 78 já, para né? 79. Agora tem uma coisa em comum. Né? Eram dois timaços. Mesmo esse time é um timaço. Esse time é o time mais caro do Brasil. A gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de qualidade de jogo. Né? Ninguém vai se espantar se, de repente, esses caras botarem a bola no chão e começarem a jogar bola. É muita qualidade. Com muitos desfalques, né, professor? Não Sim, podemos esquecer, né? Sim, e eu fiquei imaginando, quando o Eugênio mostrou o jeito do Davi Luiz jogar, do Felipe Luiz jogar, o que será quando ele tiver um Everton Cebolinha, Luiz Araújo, um Pedro, Luiz Araújo, um Vinha. Michael, para dar essa amplitude que ele quer. Que é um outro momento, né? Claro, nesse momento é um momento que ele pega na turbulência. Isso não aconteceu com o Carpegiani. Não era turbulência. Era realmente um time pronto que andou. Vai ter Mas que a contar na qualidade carne, é grande né? também. Para ele colocar esses jogadores, ele vai ter que tirar outros também de nome que não estão correspondendo. Então, o Flamengo precisa entender hoje, especialmente dois jogadores de quem se espera muita bola, que não estão jogando bem. De La Cruz e Arrascaeta. São jogadores que deveriam estar fazendo a diferença para o Flamengo. E não estão. Então, quando você pensa de repente, tem a volta do Michael, que está próxima de acontecer, né? Para você jogar com dois atletas abertos, você vai ter que tirar o Gerson do lado do campo, traz para o meio. E aí, quem sai? Eu acho que ele já, inclusive, ele não foge desses problemas. Ele já tocou o dedo nessas feridas. Aliás, em duas feridas. Nessa, que ele vai desagradar muita gente. Acho que ele já está antecipando isso. E o que o Carpegiani também falou a respeito da ofensividade. O próprio Felipe Luiz, na primeira entrevista, ele falou, eu tenho que aprender a ser mais equilibrado. Ele tocou nesse assunto. Eu tenho uma pergunta sobre a provável... Ele falou, inclusive, que às vezes o problema era que era ofensivo demais. E aí eu fui constatar isso, vendo esses jogos ontem, da dificuldade de transição defensiva do time dele. Tomara que o Felipe Luiz faça a marcação alta, né, pessoal? Acabei não achando, infelizmente, referências do time de jogos dos times de sub-17. Ou seja, autocrítica ele já tem. Que é coisa que falta para muito técnico também. Muito cara que vai na coletiva falando de outro jogo que a gente não viu, fugindo de assunto. Ele já começou antecipando problemas, não só Dúvida. soluções. Professor Celso, Rafael Prats e Eugênio Leal. Já tem uma pergunta aqui que está na minha cabeça. E que não quer acabar. Talvez seja um pouco provocativa, não que eu goste de fazer isso. Não, imagina. Mas, Não, você não gosta. Semanas. Isso aí é que Não, você... não, eu tenho não, certeza não. que você não gosta. Nem você um está pouco. sendo forçado a fazer esse tipo de Verdade. mas provocação. preste atenção Te conheço bem. e vejam se eu não tenho razão na pergunta. Se ela não é uma pergunta coerente. Ela se impõe. Houve um estardalhaço nas últimas semanas em relação ao professor Tite. Por que vai tirar o Léo Ortiz do meio de campo? Que o Léo Ortiz está se criando, que o próprio Tite colocou, que acertou o meio de campo, e etc e tal, e vai pôr o Pulgar de novo? Não sei, eu achei algo estranho nessa provável escalação que você mostrou ali. Léo Ortiz saindo do meio de Escalação. campo e Pulgar titular. A escalação, A minha sim. pergunta, eu tenho razão ou não? É cada susto que eu vou te contar. Bola de A segurança. palavra está com vocês. Vai lá. Bola de segurança. Eu queria Eu estou ouvir- imaginando se fosse o Tite Eu queria fazendo ouvir isso. uma resposta do Rafael Prats agora, no mesmo tom que o Abel fez a pergunta. Não. Vai, Prats, Minhas vai. cordas vocais não chegam a isso. Eu quero dizer assim. Não, olha, o Felipe Luiz está em uma situação
que na novidade tudo é bom. Novidade é uma maravilha. Novidade, nossa, você olha... Aquilo lá estava naquele lugar. Léo Ortiz tinha que estar no time, quer seja de meio de campo, quer seja na zaga. Colocou ele tem que estar no time, sim. Podia ser mais ousadinho, então, já que é tudo novidade. Pô, mas ousadinho em que sentido, prof? Não, nesse sentido, de manter o Léo Ortiz mais para frente. O Léo Ortiz é um zagueiro de origem. O Léo Ortiz é um zagueiro de origem. Eu estou com o Eugênio, que ele falou um pouquinho antes aqui, em relação, talvez, a pensar um jogador que tem uma boa saída de bola. O Léo Ortiz, no tranco, tem alguma dúvida. Calma com o Léo Ortiz quando coloca alguém para... Quando alguém vai para o choque com ele, ele não é, até como zagueiro, ele não é um zagueiro de muito choque, de muito contato. Ele é muito bom com a bola. Com a bola, inegavelmente, ele tem muito bom passe. Ele encontra geralmente um passe que nem todos os zagueiros ou jogadores da posição encontram. Mas o Felipe Luiz está surfando na novidade. O Felipe Luiz é novidade. Abel, quando você sai por baixo, quando você está embaixo e sai, tudo que fazem no seu lugar que você não fez é maravilhoso. Até a parte prática te mostrar o contrário. Então, assim, o que o Felipe Luiz está fazendo agora, o Felipe Luiz está surfando numa novidade. Ele é uma novidade na função, ele é um ex-jogador que no Flamengo ganhou muita coisa, ele se expressa muito bem, e o Eugênio Leal pediu para a palavra e vai falar. Vai lá, arrebenta aí, Eugênio. Você falou bonito. Esperando você terminar. Não, você falou bonito. Eu estou aqui pacientemente só sinalizando que eu gostaria de falar após o seu discurso. Eu gostei das palavras do Prats. Eu tento falar sempre pouco para os companheiros também falarem. Isso que é um cara... Isso é uma indireta? Não, eu penso coletivamente em todo mundo, prof. Estou aqui, prof. Isso que é um cara inteligente, educado. Muitas assistências. Com conhecimento. O outro que se esgoelou para fazer pergunta. Não. O cara ali no tom de voz dele. Mas eu queria pedir desculpas eu adoro a gritaria, não tem nada contra. Eu sou a favor da gritaria, às vezes. Nosso técnico de áudio, desculpa aí, grande Madeira, porque eu subi o tom muito rapidamente. Não vai. Pensei que você ia pedir desculpa ao técnico. Senhor, o problema não era esse. Como que o Tite vai tirar o Léo Ortiz do meio de campo? Eu estava lá em Montevidéu semana passada. Nem me fala dessa quinta-feira que foi demais. Não, isso foi demais essa na quinta, quarta-feira. Foi demais. Na quinta-feira eu estava lá vestido de Teletubbies, como ficaram... Teletubbies? Como foi isso? Estava um frio danado, aquele vento gelado. Virou figurinha já. Virou figurinha, você balançando para lá e para cá. Botei aquele casaco lá que... Você foi juvenil. Vedava todo mundo. Como que você estava naquele frio em Montevidéu, estava sem cachecol, sem luva? Eu estava com cachecol e luva, mas eu estava devidamente equipado com o material que a ESPN mandou pra gente viajar. Aquele casaco, de Puffer, que é chamado. Como é que é o nome? Puffer. Ele com a segunda pele, que também a equipe aqui do figurino mandou, com mais a malha, ele era perfeitamente suficiente para evitar o frio. Agora, só que eu tinha que cobrir também as orelhas para não ficar tomando vento gelado que virou no Flamengo. E aí eu coloquei aquilo que fazia parte. O senhor está fugindo do assunto. Sabe que Volte ao Flamengo e Léo Ortiz. Utilidade pública, Eugênio, você que adora quando eu saio do futebol. Utilidade pública, na friagem, além de ressecamento nas extremidades, é sempre bom proteger ponta do nariz, ponta dos dedos, ponta do joelho. Vai lá, Eugênio. Eu mereço. Um último detalhe. Protegido tanto que eu estou aqui inteirão. É isso. Um último detalhe. Qual era a cor do Puffer? Azul. Azul. Então você era o Tinky Winky. Porque os Teletubbies eram... Achou que já tinha visto tudo na vida, né, Eugênio? Tinky Winky, Dipsy, Lala e Pooh. Deixa eu retomar aqui. Lá quando eu estava lá com o Tinky Winky, essa pauta foi muito discutida, foi muito debatida. E você há de lembrar que lá eu falei, se o Tite quiser colocar o Léo Ortiz no meio de campo, como acabou colocando, ele vai colocar não exatamente por uma convicção dele, mas sim para tentar amenizar a pressão que ele estava sofrendo de todos os lados. E eu acrescentei, para mim, não é a solução dos problemas do Flamengo. Você lembra disso? Sim, senhor. Então, não acredite a mim uma gritaria para colocar o Léo Ortiz no meio de campo. Agora sim, vai, Eugênio, vai. Agora, você tem razão que havia uma grita. Havia uma grita da torcida, de boa parte da imprensa. Porque o Pulgar errou o passe no jogo de ida do Maracanã. O Léo Ortiz tinha feito um bom passe no jogo contra o Bahia, na Copa do Brasil. Só que a defesa do Bahia joga em linha alta. Eu até falei assim... É só que o Léo Ortiz não pode ficar fora do time, é só isso. Mas espera aí, Pulgar foi mal 2 jogos, já estão queimando? Não serve mais? Verdade. Ele não é assim. A defesa do Bahia joga em linha alta, então aquele passe vertical tem mais facilidade para entrar. Contra uma defesa que joga em linha baixa, que foi o caso do Peñarol lá, é mais difícil você achar esse espaço. Não que o Léo Ortiz tenha jogado mal, não jogou mal. Só que na prática do resultado teve pouco efeito. O Flamengo não conseguiu ganhar de qualquer maneira. E agora ele tenta,
qualificar a saída de jogo desde lá de trás. E eu acho essa uma medida interessante, pensando no futebol, porque cada vez mais você precisa que a bola saia redonda, e não é um passe simples, você tem que ter um passe qualificado que possa já dali surpreender a defesa adversária. Quando a gente fala assim, desculpa te interromper, parece que o Fabrício Bruno sai jogando mal. Não, e não é a sai jogando realidade. mal. Acho que o Fabrício Tanto que Bruno... foi até para a seleção brasileira. Eu acho que ele, enquanto defensor, e aí nisso eu concordo com o Rafael Prates, ele tem até mais qualidades físicas do que o Léo Ortiz, mas a questão é assim, não é... O Léo assim, Ortiz tem um passe melhor, é isso? não é assim o passe simples, eu vou pegar aqui e vou tocar para o lado, vou pegar para tocar... Não, é um passe que já pode surpreender desde lá de trás. Perfeito. Então, essa qualidade o Léo Ortiz tem melhor do que o Fabrício Bruno, e eu acho que essa é a intenção. Desde lá de trás, já começar a armar a jogada pelo zagueiro. Eu lembro quando o Léo Ortiz foi contratado pelo Flamengo, eu usei aqui a expressão camisa 10 da zaga. Mas seria mais ou menos... Você tem a memória aqui. Aí, Prates, se fosse eu, você ia falar... Camisa 10 no sentido de quê? Do camisa 10 do articulador, do construtor, do jogador que vai já vislumbrar uma movimentação do companheiro para tentar um passe longo ou um passe de média distância, mas que já encontre um espaço no time adversário. Como ele fez, por exemplo, contra o Bahia, estou pegando especificamente esse jogo, sim, que é o mais recente, ele pode fazer achando o espaço da defesa para o meio. Então, algum jogador que venha buscar essa bola, iniciar ali uma transição em velocidade. Estou achando que é em função disso, mas quero ver na prática. Diga, professor, porque ele deu uma dica para o Jorge Ben agora, mas diga, já vou explicar. É o camisa 10 da zaga. O camisa 10 da zaga. Caramba, você tá demais, hein? É o camisa 10 da zaga. Não é uma boa dica para o Jorge Ben? De repente, até sem querer, me inspirei nessa música do Jorge Benjó. Adaptar a música dele, que era o camisa 10 da Gávea, né? que era o Zico. Agora, eu acho... Você copiou o Jorge Ben. Ponto para o Felipe Luiz. Até porque havia essa grita, seria muito fácil para ele cair no populismo de botar o meu time hoje tem o Ortiz de volante porque eu sou o anti-Tite. Jogar para a galera, jogar para o fácil, jogar para o discurso. Tem razão, quando é novidade, tudo é lindo. Então ele não está fazendo isso, ele está fazendo o que ele acha que é melhor para o time. E está dando até um passo mais atrás, se você for olhar em termos táticos, nesse sentido também da precaução. Deixa o Ortiz ali de zagueiro, distribuindo o jogo bem, que é coisa que ele faz, e não na volância. Ele não está caindo no facerismo fácil, no facerismo populista. Seria muito populista da parte dele falar assim, o meu time tem o Gabigol e tem o Léo Ortiz de volante, que é isso que a galera quer, esse é o antititismo. Ele não está indo nessa coisa fácil, só do discurso. Ele está pensando no jogo. Professor, como é o nome do personagem que você falou que o Eugênio parecia lá no Uruguai? Olha, os Teletubbies eram 4. Tinky Winky, Dipsy, Lala e Po. Po era o amarelinho. Olha o Tinky Winky. Era meio essa...